Bom dia, meus queridos, estão me ouvindo legal aí? Bom dia, bom dia, bom dia. Danilão, Sim, Bia, Manu, Andrei, beleza, gente? Como é que vocês estão? Beleza, tudo Sexta-feirinha certo. aí Bem, professor. chegou, maravilha. Pessoal, se pá, talvez, né, nós voltemos aí em agosto, né, mas não vamos criar falsas esperanças. Mas é possível, né? A previsão é essa. Pessoal, é o seguinte, eu vou passar aqui para vocês da sequência ao período macedônico, tá? E aí a gente então finaliza essa parte aqui política, a parte de guerra com relação à Grécia Antiga, tá? Então, assim, a apostila de vocês, não sei se vocês chegaram a ver os outros tópicos, mas é separado por módulos, né? Então, assim, nós vemos a parte da, né, política, economia, as guerras, e aí começaria no próximo módulo, né, a parte realmente da cultura grega em si, tá? Então, o que vai acontecer? A gente vai ver aqui um período da maior expansão da cultura grega, que é com Alexandre o Grande. Só que a gente vai ver mais a parte política. Então, quais são os territórios que ele vai dominar, os povos que ele vai dominar, a sua estratégia de dominação de guerra, como que começa essa dominação macedônica, tá? E a gente então finaliza essa parte aqui mais política e mais militar, tá? Da Grécia Antiga, maravilha? E o Zé chegando aí, para depois a gente entrar especificamente em cultura. Tranquilos? Bom, muito bem. Eu vou, ao final da aula, passar um trabalho para vocês, tá? Porque eu não passei ainda. O trabalho que eu passei foi do mestre passado, tá? Então é isso, pessoal. Com relação a provas, não sei se vai ter. Falei com a Marina, a gente não sabe como é que vai fazer com relação ainda, como é que vai aprovar as notas ou não, mas se ele for aprovado de qualquer forma, eu tenho que ter as notas de vocês já todas encaixadinho, bonitinho, né? Já pronto só para lançar. Então, eu vou passar o trabalho, vocês vão fazer bonitinho, legal, e aí eu vou deixar registrado aqui, porque senão a gente vai ter que fazer tudo de novo. Agora, imagina ter que correr atrás de todo o conteúdo, né? Aí para avaliar. Não tem como, né? Vai ficar muito apertado. A gente já está aí, com o calendário apertado, né? Por causa da quarentena. As aulas online, elas não são a mesma coisa do que a aula presencial, né? Então vai ser isso. No finalzinho da aula eu passo para vocês um trabalhinho aí, ok? Maravilha? Nada muito complexo. Vocês fizeram o trabalho nas normas da BNT. Esse eu não vou pedir, vai ser algo mais resumido, tá? E aí, quando a gente voltar com a aula presencial, eu peço um trabalho um pouco mais complexo para vocês, tá? Zé, dá um mute aí, obrigado. Ian também, beleza? Deixa eu desativar aqui as anotaçõezinhas, né, seu José? Maravilha? Tá, tudo bem. Pessoal, página 18, tranquilo. Pessoal, página 18, tá? Então a gente dá entrada agora no período helenístico. Professor, por que helenístico? Eles não são gregos também, igual as outras cidades gregas, igual as outras polis? São. Eles são vizinhos. Vejam aqui. Tá na falange. Aqui. Eles são vizinhos, pessoal. Aqui, ó, tá? O norte da Tessália. Então, essa região aqui, a parte mais alta da Tessália aqui, né? Fazendo aqui a divisa com o Mar Egeu, certo? Então, o que vai acontecer? Eles, pessoal, se autodenominavam helenos, tá? Os gregos se chamavam de helenos, isso todos os gregos. Então, tanto aqueles que eram da Macedônia, como o das polis. Professor, por que você está dividindo Macedônia e polis grega, pessoal? Porque, pessoal, Macedônia era na forma ainda de monarquia, o sistema político era ainda a monarquia. Era por isso que o grego da polis olhava para o Macedônia e falava Alá, né? Alá o biltre, Alá o inferior, Alá o ridículo, né? Por quê? Porque eles não têm democracia, né? Eles têm uma monarquia, sistema muito antigo, olha como eles são atrasados, hahaha, certo? Então era essa visão que os gregos das polis tinham com relação aos macedônios. Mas não se esqueçam, existia um carinha chamado Felipe, na época ainda era o menino Felipe, que ia estudar em Tebas, né? O chamado rei Caolho, porque ele era o rei da Macedônia, né? E aí o Demóstenes falava,
Galera, abre o olho com o rei Caolho, né? Porque ele vem estudar aqui em Tebas e nas outras polis, isso está muito estranho. A galera deixa ele é macedônio, tadinho. Olha só, não tem um olho. Tem até uma reconstituição, tá? Isso aqui é uma coisa de gamer, tá? Mas a reconstituição real da internet que eu falei que ia pegar para vocês está aqui. Esse aqui é o busto dele, esse aqui seria a reconstrução, ele não tinha o olho porque ele perdeu durante as guerras. Olha que lindo que ele é, né? 1, 2, 3, testando, certo? Então, esse era o rei Caolho que ia estudar o sistema político da Grécia, e ele percebia, pessoal, que as polis estavam se enfraquecendo. Pensa, a gente está aqui no período, pessoal, né, do finalzinho dos conflitos entre Atenas e Esparta, né? Esparta ganha, né, vira uma tirania. Aí depois Tebas se volta contra Esparta e vira uma tirania de Tebas. Então as polis elas estão, né, cada vez mais se diluindo, pessoal, se enfraquecendo. E o rei Caolho tá de olho na Grécia, um olho só no caso, né? Certo? Então o que vai acontecer, pessoal? Ele vai perceber que as polis gregas estão se enfraquecendo, né? E aí, pessoal, dica. Quem que tá tentando faz muito tempo dominar esse lugar chamado Grécia, né? Essa região chamada Grécia. Quem que é, pessoal? Toma um couro toda hora e sempre volta. Quem que é? Eu falo então. O persa, alguém ia falar aí, né? Eu senti que alguém ia falar. O persa, pessoal, o persa está tentando pegar esse ossinho chamado Grécia tem tempo, só que o rei Filipe II já estava muito mais próximo, vamos voltar de novo no mapa interativo, atenção, mapa perfeito, já que a gente não está presencial, não consigo fazer os mapas perfeitos com as montanhas perfeitas, então vou ter que usar isso aqui mesmo, que não é tão perfeito quanto o meu, mas serve, né? Então o que vai acontecer, gente? Ele está muito mais próximo que das outras cidades, ó, ele consegue descer para a região da Ática, né? Onde tem as outras cidades, né? Ele passa pelo desfiladeiro das Termópilas, consegue descer fácil para a Península do Peloponeso. Agora o persa está aqui, ó, ele tem que atravessar toda a parte continental, aí tem que passar aqui, tem que passar por toda uma região, é uma função. Agora aqui não, né, ó. O rei Filipe estava muito mais próximo, acompanhando de perto o que estava acontecendo, né? Ele está só ali esperando o momento correto. Então, grifem aqui, pessoal, apostila, página 18, tá? Essa parte, tá? Então, a desintegração. Gente, eu já falei, esse material tinha que ter a parte de eu poder destacar aqui, só tem um grifa-texto. Grifem essa parte. A desintegração, tá, pessoal, das cidades e estados gregas vai facilitar, então, o domínio dos macedônios, tá? E não só. Pensem o seguinte, pessoal, quando o macedônio consegue dominar a Grécia, quando Filipe II vai dominando aos poucos as polis gregas, pessoal, o persa começa a ficar de olho. E aí começa, né, a declarar guerra também aos macedônios, certo? Então lá vai o persa novamente tomar um couro, certo? Podem grifar essa parte aqui para nós, tá? E aí esse período, então, que o macedônio vai começar a dominar as cidades gregas, pessoal, percebam aqui, ó, ele sai aqui, ó, a principal cidade de Pela, que era Macedônia, ele vai descendo, domina aqui Tebas, Corinto, Esparta, Atenas, domina a ilha de Creta, e ele vai descendo, ó, ele vai descendo. Quem tá aqui? Aqui tá o persa, tá? Perceba que aqui é apenas a versão ampliada e, né, bonitinha, assim, rústica do negócio, tem um golfinho, coisa linda aqui, ó, né? É só a versão ampliada dessa parte aqui, ó, tá? Beleza? Essa parte aqui, na verdade, é o zoom mágico, tá? Ó, beleza? Essa parte aqui. Então, o Filipe II, ele vai conquistando primeiro as polis gregas, tá? E depois ele vai descendo aqui rumo à região, tá? Do Império Persa. Grifaram essa parte? Nesse período, então, que ele vai dominando, tá, pessoal? As cidades-estados gregas, as polis gregas, ele vai difundindo, portanto, a cultura helenística, tá? Que, na verdade, nada mais era do que a cultura grega em si. Os gregos se chamavam de helenos, ele não se chamava de grego. Quem vai chamar o grego de grego é o romano depois, bem depois. Maravilha? Tranquilos aqui? Fácil? Tranquilo? De boa? Perguntas? Críticas, sugestões, choros, desabafos? Não? Beleza, muito bem. Qual o módulo? Ah, tá, bom dia, né? Ó, vamos lá. Bom dia. Galáxia, Via Láctea, planeta Terra, continente sul, página 18, tá? Não, tô zoando, já relaxa. Sacou aí, pessoal? Conseguiram grifar aqui onde eu destaquei? É o módulo 2, tá, Zé? H10. Tá? Sim. Seguindo, pessoal, então aqui a gente vai dar início, tá, ao período, então, do Império Macedônico com Filipe II, tá? O rei Caolho, né?
Vamos grifar lá, pessoal. Então, região, tá? Localização norte da Tessália, tá? Ao mesmo tempo, pessoal, então, que ele era um rei, né? Porque os macedônios viviam sobre um regime, né, monárquico, ele era também o chefe militar, religioso e judiciário. Então, ele controlava tudo, pessoal. Monarquia é isso, tá? Monarquia é um no poder que controla todos os setores. Vocês já viram isso comigo, é um no poder que vai tomar todas as decisões. Ele pode ter conselheiros, pode ter anciãos, mas no final das contas, quem toma a decisão, né, quem vai dizer vai para lá, vai para cá, vai na faquinha, né, metralhadora, é o rei, certo? Beleza? Tá? Então, ele controlava todos os outros setores, beleza? A economia, pessoal, a agricultura, tá? Diferentemente das outras cidades e estados gregas, pessoal, tá? A Macedônia, na verdade, né? Ela tinha um terreno um pouquinho mais fértil, um pouquinho melhor para agricultura, tá? Do que as outras cidades que viviam, né? Que tinham montanhas de Cáucaso muito íngremes e também com pouca fertilidade no solo. Então, vai ser um pouquinho melhor, tá? Mas o trabalho agrícola vai ser, então, a principal atividade econômica deles, tá? Pessoal, por quem que era executado esse trabalho, tá? Camponeses livres, né? Não tinha-se muitos escravos lá. Então, se você for fazer uma comparação, um crossover, né? Você consegue comparar, então, que por mais que fosse uma monarquia, você não tinha pessoas, você não tinha muitos escravizados. Ao passo que nas cidades-estado gregas, você tinha a democracia, né? Em Esparta você tinha ali a diarquia, a tirania, só que você tinha muitos escravos, né? O número de escravos era impressionante, né? Só que, enquanto na monarquia aqui do rei Felipe II, né, por mais que fosse uma monarquia, você não percebia muitos escravizados, né? Muito bem, tá? Podem grifar essa parte aqui também, belezinha? Tá? Vamos lá. Nossa senhora, eu confundo isso aqui, gente. Peraí. Aqui, tá. Pessoal, no final do segundo parágrafo da página 18, tá? Então, quando ele assume, né, o poder, em 359 a.C., então ele inicia a sua expansão em busca da saída para o mar. Por quê? Porque ele, pessoal, ele vai dominando as cidades-estado gregas aqui e aí ele começa a sair para o mar. Então ele tem que atravessar. Primeiro, aqui está no mapa, né, a rota que ele faz por via terrestre, mas ele também manda navios, tá? E eu já vou explicar por quê, da onde que ele tira esses navios, porque ele não tinha navios, tá? O reino da Macedônia não tinha navios. Vão pensando aí da onde que ele vai tirar navio, tá? Vamos lá, então, pessoal, o que ele vai fazer? Então, ele vai começar a intervir nas cidades-estados gregas, tá? E vai aproveitar, então, essa luta que as cidades-estados gregas, né, estavam travando umas contra as outras, tá? Atenas, obviamente, pessoal, quem não conseguiu grifar, pode grifar essa parte aqui, tá? As lutas contra as cidades-estados gregas, tá? Ele vai começar ali pelo norte da Tessália, que é sua própria região, tá? E ele vai descendo, beleza? Tranquilos? Atenas não vai gostar nem um pouco, tá, do movimento do Filipe II, e aí em 346, tá? O Demóstenes, que ele falou, abre o olho com o rei caolho, né? Ele vai se aliar, portanto, aí, ele vai liderar a Liga Helênica contra o domínio dos macedônios, tá? Só que não vai ter como, pessoal, porque Atenas já está enfraquecida por causa da guerra do Peloponeso. Metade da população já foi para quiçaça por causa da guerra, tá? Vocês lembram que durante a guerra do Peloponeso, os camponeses tinham que ir para a guerra, né? E aí os escravos que trabalhavam nos campos, eles fugiam, né? Ou seja, a produção das cidades gregas foi lá para baixo. O escravo está lá trabalhando, o senhor dele vai embora, você vai ficar lá trabalhando? Perna para que te quero. Então, toda a guerra do Peloponeso, pessoal, influenciou muito depois na reação que Atenas e as outras cidades vão ter contra a Macedônia, que vai ser praticamente nula, né? Eles não vão conseguir resistir por muito tempo, tá? Viramos a página, pessoal, página 19, tá? Tranquilos aí? Podem grifar essa parte que eu destaquei aqui, tá? O ano, belezinha, tranquilos? Como eu sempre falo nas aulas, pessoal, isso aqui é aproximadamente, tá? Não é precisamente, foi mais ou menos em meados aqui, tá? Dos anos 346, 345
mais ou menos, tá? Então vamos lá. Então Atenas forma a Liga Helênica, né? Declara guerra aí a Macedônia, tá? Na Batalha de Queroneia, a última batalha, eles acabam derrotados aí também. Esparta, que não tinha nada a ver, podem grifar agora, que ficou fora do conflito também, entrou no pacote, né, da dominação macedônica. Beleza? Maravilha? Tranquilos? Tá? Fácil? Bom, Não tão fácil assim. não tão fácil? Qual parte, José, que você não entendeu? Alô? Oi. Então. Fala aí, meu jovem, que a gente volta, não tem problema não. Não, pode ficar. Depois eu pergunto pro senhor, pode ser? Beleza. Professor, Fala, Danilo. então, se Atenas declarou a guerra à Macedônia, eles vão juntar Espartas para lutar? Ou não? Então, eles, ó, vocês lembram, pessoal, que na Liga do Peloponeso nós tínhamos aqui, ó, olha aqui, ó, os aliados, tá, de Esparta e os aliados de Atenas. Então vai manter a mesma estrutura, né? E Atenas vai chamar aquelas cidades que já eram aliadas a ela para lutar contra os macedônios. E Esparta sabia que estava enfraquecida, então falou: eu não vou colocar o meu exército que já está só o Quimba, né? Que já não tem mais nem condição, né, de voltar a defender a cidade, a gente vai ficar bem na nossa aqui e esperar torcer para que Atenas e as outras cidades que formaram a Liga Helênica consiga dar uma segurada. Né? Então, o plano de Esparta era reagrupar. Então, o que acontece? Quando você não tem como reagir contra alguém que está te batendo, o que você faz? Você agrupa. Agrupa aqui, ó, fecha aqui e espera. Né? Uma hora você vai conseguir revidar. Então, o plano de Esparta era esse. Então, ela fica de fora, ela fica de fora aí da Batalha de Queroneia, tá? Tá, Danilo? Então, Atenas vai juntar as armas, vai juntar a sua marinha, vai juntar todo o seu exército, né, a partir das cidades, estados que já tinham sido aliadas a ela, tá? Na Guerra do Peloponeso, né? E pense o seguinte: se Esparta fica de fora, obviamente que que as outras cidades que eram aliadas de Esparta também vão seguir, né? E vão ficar de fora. Então, não foi toda a Grécia que se declarou em guerra contra os macedônios. Não foi toda a Grécia que resistiu à Macedônia. Por isso que vai ficando mais fácil, porque tem muitas cidades grega que está parada, que não vai reagir. Né? Então, ou seja, aquelas que reagem já estão fracas e tem aquelas que nem reagem. Tá? Então, é isso que vai facilitar o domínio, tá, do Filipe II sobre todas as outras cidades e estados gregas. Ficou mais claro agora, José? Ficou mais fácil? Ou não sei se sua dúvida também fazia parte da do Danilo. Pessoal, tranquilos aqui? Gibas? Vamos seguir? Tá? Maravilha. Bom, gente, agora que ele conseguiu dominar quase, né, praticamente toda a região da Grécia, ele vai olhar para o lado, né? Vai olhar para o lado e vai ver então que o persa, que estava de olho fazia tempo, né? Tava querendo invadir a Grécia novamente fazia tempo, né? Tá querendo fazer esse movimento, né? Então o que ele vai fazer? O Filipe II, o rei Caô, ele vai organizar a Liga de Corinto, agora com todas, grifem essa parte com a alma de vocês, ó, com todas as cidades-estados gregas que ele dominou, tá? E aí, gente, não tem como, né? Pensem o seguinte, ó, né? Ele dominou o território da Macedônia. Deixa eu usar outro mapa que tá mais completo. Ele dominou todo esse território aqui. Ele tinha agora, pessoal, pensem o seguinte: agora que ele tem Atenas, e obviamente se ele tem Atenas, ele tem por tabela, por consequência, no pacote incluso, todas as outras cidades-estado gregas, né? E se ele tem todas as outras cidades-estado gregas, significa que ele tem o quê? Todas as armas e todas as táticas e ferramentas disponíveis que as cidades-estados gregas tinham conseguido juntar, né? Tinham conseguido desenvolver ao longo do tempo, certo? Então, o que vai acontecer? Antes ele não tinha marinha, agora ele vai ter a marinha ateniense. Lembra que a marinha ateniense, após o fim da Guerra Médica e quando ela forma aí a Liga de Delos, né? Atenas começa a investir na sua marinha, começa a pegar todos os navios da Liga para si, começa a pegar todo o dinheiro e investir no exército, investir em cultura, investir na arquitetura. Vocês lembram disso? Então, o que vai acontecer? Tudo que ficou ali, né, que ficou da Liga de Delos, das outras ligas,
o Filipe II vai ter nesse pacote. E aí, pessoal, ele vai ter todas as armas disponíveis para conseguir lutar contra o Persa, porque antes ele não tinha marinha, agora ele tem a marinha ateniense ao seu lado, certo? Aí fica mais fácil, né? E outro, se não pode com ele, junte-se a ele. Quando as cidades-estados gregas não têm mais o que fazer contra o Filipe II, que inclusive o Filipe II, quando ele dominava, né, a partir do momento em que ele dominava, ao invés de ele acabar com a cultura do outro, né, ou massacrar a cultura do outro, ele agregava, né? E em muitos casos, nós tivemos muitas batalhas, principalmente essa de Quironeia, em que foi usada a força militar. Mas com muitas outras cidades menores, pessoal, ele chegava diplomaticamente. Lembra do Cirão, lá do Cirão II do Império Persa? O rei Filipe II vai usar praticamente a mesma tática. Tanto que ele falava assim, uma vitória diplomática, né, eu considero uma vitória conquistada por mim mesmo. Agora, uma vitória militar, eu dedico aos meus soldados. O que significava isso? Significava que ele ia lá e tentava dialogar com outro povo que ele vai dominar. Certo? Não, você pode ter a sua cultura tranquilinho aí, pode continuar do jeito que está. Eu só quero soldados para quando eu precisar, para continuar a minha campanha. Só isso, certo? Só isso. Fala, você jura que você não vai destruir nosso templo, não vai queimar nossas mulheres, não vai bater em cachorro? Não, não vou fazer nada disso. Pode ficar tranques aí. Então, o Filipe II, pessoal, ele tinha essa estratégia diplomática, tá? Então, isso vai facilitar, ao invés de ele solapar a cultura grega, ele vai agregar, né? Ele vai somar, daí que vem, agregar, né? Juntar toda a cultura, todo o desenvolvimento da Grécia para o seu império. E aí a gente vai ter uma difusão da cultura grega muito grande, né? E isso vai, pessoal, né? Isso vai acarretar, obviamente, num sucesso militar da sua campanha. Belezinha? Tranquilos aqui? Fácil? Maravilha? Então isso vai ajudar muito agora contra os persas, tá? Os persas, pessoal, né, cujos gregos já nutriam o ódio, né, porque o grego percebe agora que o persa o tempo todo, né, só queria vê-los destruídos, só queria vê-los dominados, né? Então ele fala, então ok, a gente vai se juntar, né, e a gente vai então ajudar, não tinha o que fazer, é aquela lógica, não pode ir com ele junto-se ele. Então eles então juntam-se ao Filipe II, né, e agora eles vão todos juntos contra o Império Persa, né? Segura a marimba aí, Persa, certo? Pessoal, seguindo para o próximo parágrafo, ó, uma estratégia muito útil, né? Só que essa aqui realmente é original do Filipe II da Macedônia, tá? Então, eu estou aqui, é chamada de falange macedônica. Deixa eu ver onde que está aqui. Cadê? Não tem a palavra em si, mas podem grifar essa parte, tá, pessoal? A formação do exército era chamada falange macedônica, tá? Não era exatamente uma tática de guerra perfeita, mas funcionava, tá? Podem grifar essa parte, era constituído por soldados armados de longas lanças, chamadas sarissas, tá? O núcleo, ele era protegido, ladeado por uma cavalaria, então você fazia com que o núcleo pudesse se mexer o tempo todo, não ficava parado, só recebendo e atacando, ele conseguia ter mobilidade. Tá? A cavalaria era quem guiava o núcleo, beleza? Tá? Então, obviamente, tinha mais mobilidade do que os tradicionais hoplitas gregos. Tá? Olha aqui a estratégia da falange macedônica, pessoal. Deixa eu tirar o zoom. Cadê o rei Caolho? Aqui. Pessoal, ficava um cara aqui atrás com a lança para cima, fazia-se uma fileira. Outro cara com a lança para cima fazia-se uma fileira. E aí ia indo, certo? Até chegar aqui na frente em que as lanças, pessoal, elas vão diminuindo o ângulo, né, até ficar praticamente no ângulo de 180 graus, tá? Isso fazia com que as lanças fossem atiradas muitas vezes junto ao inimigo, né? E aqueles que viessem de frente, pessoal, iam tomar lançada aqui no front, né? Na comissão de frente. E obviamente, professor, mas daí se eles lançarem contra eles, vai atingir? Não, porque eles estão de escudo. A questão é, se esse cara daqui tropeça sem querer, né? A gente já sabe o que vai acontecer. Então, assim, não é uma coisa, eu não posso dizer que é a coisa mais segura do mundo, mas funcionava, né, pessoal? Então, essas aqui eram chamadas falanges, né? Porque eram por camadas, né? Chamadas falanges macedônicas. E aí ele vai juntar isso a marinha ateniense, as outras estratégias, principalmente também a de Esparta. Então vai ser um exército muito bom estrategicamente, que só vai enriquecendo com relação às suas táticas de guerra, certo? E isso vai ser muito importante para conquistar depois o Império Persa.
certo? Podem grifar aqui, pessoal, ele vai conquistar, então, a partir de... Se um tropeçar, já era. Não, se um tropeçar, já é. Esse cara tropeça ali, faz um efeito dominó, né, pessoal? Vira um boliche, tá? Então, pessoal, ó, a inclusão da Marinha Ateniense vai ser muito importante para suas forças, tá? E aí o seu potencial militar, né, vai aumentar, beleza? Tá? Percebam aqui, pessoal, ó, os macedônios também vão, por tabela, aprender com os gregos noções de administração. Nossa Senhora! Administração, tá? Organização e direito. Pensem o seguinte, né? As leis, as discussões democráticas, tá? Lembra lá, pessoal, nós tínhamos os legisladores, lembra do Solon, do Clístenes, né? Nós tivemos inúmeros líderes, pessoal, que ajudaram na organização e para controlar também, principalmente, a política grega, né? E os macedônios que estavam acostumados aí com uma monarquia, quando eles têm contato, né, com a cultura grega, isso vai enriquecer cada vez mais. Então, vai ajudar para o exército ficar mais organizado, vai ajudar com relação ao Filipe II, que já era um cara que estudava na Grécia fazia muito tempo, né? Ele vai, portanto, aí utilizar essas noções de organização, de administração, para poder manter um império coeso, um império organizado. Não à toa que quando ele vai marchando, né, rumo às próximas cidades que ele domina, pessoal, ele vai estabelecendo relações diplomáticas. Então, ele vai casar um líder com uma mulher muito influente de um outro povo, né? Ele vai deixar, ele vai demonstrar respeito, né, pelos deuses dos outros povos. Ele vai se curvar muitas vezes para os deuses dos outros povos que ele dominava, porque ele percebia que ele tinha maior controle, né, sobre eles se ele não dominasse pela violência, né, mas sim pela tolerância, pelo respeito, pelo diálogo. Então, essa parte aqui, então, quando ele tem contato com a cultura grega, definitivamente, quando ele domina a cidade-estado, é muito importante depois, tá? Porque daí o seu filho vai aprender tudo isso, o seu filho que, inclusive, né, o Filipe II vai botar o Xandinho, né, o Alexandre, o Xandão da massa, vai aprender com Aristóteles, tá? O desenvolvimento da lógica, da retórica, né, da filosofia. Então, ele vai ser um pupilo de Aristóteles. Então, além dele aprender com o pai essa política de expansão e política de respeito por outros povos, ele vai ser um aprendiz do Aristóteles. Isso é muito importante. Tem um filme legal que eu indico para vocês, chama Alexandre, né? Pasmem, mas é um filme sobre a história do Alexandre o Grande, por incrível que pareça, né? E tem uma hora que ele discute com o general, que o general fala assim: por que você está respeitando essa galera, casando o general com essa mulher desse povo inferior, né? Nós estamos dominando eles, o que você está fazendo? Ele pega o cara pelo pescoço e fala assim: fique em silêncio, porque eles podem sim ser como a gente, né? Ele segura o cara pelo pescoço e fala isso, né? Ou seja, a política da tolerância e do diálogo muito aplicada na prática, aí, principalmente pelos ensinamentos do pai e depois por Aristóteles, tá? Pessoal, finalizamos aqui, ó, o Filipe II morre em 336, tá? Ele, infelizmente, não consegue ver o seu sonho realizado de dominar o Império Persa, mas o seu filho Xandinho, o Alexandre Magno, né, Magno do grego grande, certo? Vai dominar o Império Persa. E, pessoal, se eu domino o Império Persa, quem que eu domino por tabela? Tudo isso, né? Lembra que o persa vinha dominando, ele domina o Egito Antigo, o persa domina aqui a região do Oriente Médio, ele chega até a Índia. Ou seja, se eu domino o persa, eu consigo ganhar por tabela tudo isso aqui, certo? Né? Ô professor. Oi, quem tá falando comigo? José? Então, e qual que é a relação desse coisa com o Carlos Magno lá? Porque você falou que qual que é o nome mesmo dele? Esse daí, Magno significa grande, tá? O grande, Carlos o Grande. Sim, mas que era o Carlos I. Não tem o Carlos Magno? Carlos Magno é lá da Idade Média, tá? Mas ele vai ganhar esse apelido pela política administrativa que ele fazia também de tolerância, que é uma comparação entre o Alexandre o Grande e o Carlos. Mas isso aí, cara, Idade Média a gente tem Império Romano ainda, a gente tem a República, tem a monarquia, aí tem a crise do Império Romano, aí tem a galera fugindo para os campos, se organizando no modo feudal, aí a gente tem o Carlos Magno, né? Então, vixe, né? E aí a gente vai começar a ver também, tipo, aqueles
os nórdicos e tal, e como eles se organizavam. Também, tal. também. Mas isso aí é bem mais lá pra frente, tá? Isso aí é em Idade Média, tá, Zé? Gente, Bom, tô pulando um pouquinho. não, tranquilo, fica tranquilo. Gente, é o seguinte, passar para vocês o trabalho, tá? Vocês vão fazer o seguinte, não quero nada copiado da internet, que eu vou perceber e vou dar 0, tá? Vocês vão fazer um resumo, tá, pessoal? Sobre o H9 e o H10, maravilha? Tá? O H10, por mais que a gente não tenha terminado ainda, vocês podem colocar o que vocês já entenderam, tá? Então, do período clássico aí, pessoal, clássico é tranquilo, né? Trunks, né? Clássico é Trunks, tá? Período aí das guerras médicas, aí o fortalecimento da Liga de Delos por Atenas, o desenvolvimento cultural, tá? Vocês podem colocar aí todos esses itens. Se vocês grifaram o que eu passei para vocês durante as aulas, já é possível fazer o resumo, tá? Gente, não quero texto da internet, porque dá para saber, né, que é texto da internet, eu vou dar 0. Eu já não estou pedindo para vocês fazerem nas normas da BNT com capa, contra capa, índice, né, que é para ter menos trabalho, porque eu preciso ter algum material de vocês produzido aí, tá bom? Mas quando as aulas presenciais voltarem, a gente consegue se organizar melhor, até porque eu não consigo sanar todas as dúvidas, né, o tempo todo online, né, e surge muita dúvida quando é um trabalho mais bem estruturado. Maravilha, gente? Então, ó, resumo sobre o H9 e o H10, tá? Vocês podem fazer no mínimo de 3 pessoas, tá bom? Passo para vocês no Delta as orientações certinho, vocês podem me encaminhar até sexta que vem o trabalho. Trunks? Dúvidas? Críticas, sugestões? trio ou A partir de trio, tá, Danilão? A partir de trio. Pessoal, deixa eu só ver quem que faltou, por gentileza, antes que eu me esqueça. Rapidilson. Quem que não tá aí? Me ajudem rapidão. Ó, temos 12 pessoas hoje, impressionante. Faltou quem? A Ellen? Ellen? Quem mais aqui? Pessoal, só por educação, é mesmo, né? Não? Quem vai falar? Ninguém me ajuda? Beleza? Eu vou sozinho, então. Ellen, Bia tá aí. O menino que senta atrás da Manu. Oh, meu Deus, travou aqui. O Santiago tá aí? Não, tá aí também. O Adilson faltou também, né? O que senta na primeira fileira da fila do Adilson, como que chama, gente? Não sei, na primeira fileira, na fila da Dilson. Isso. Uh, Eu não o lembro. Guilherme? O Guilherme tá aí também, então os dois Guilhermes. Bom, Ellen e Adilson, então, né? Acho que é isso. Ah, o Murilo também. Murilo. Pessoal, Murilo tá no colégio ainda? Acho que sim. Ele Decidido tá, o mano. vídeo lá. Bom, são esses 3 então, pessoal. Gente, então beleza. Se cuidem, bom final de semana, tá? Bebam água, a gente se fala na segunda-feira com a aula de atualidades. E o que eu vou falar? Mais uma coisa. As aulas já estão disponíveis lá no Delta. Eu coloquei o link no YouTube para vocês, tá bom? Belezinha? Trunks? Pessoal, então, grande abraço. A gente se fala no próximo programa. E até segunda, beleza? Tchau, até segunda. Tchau, Bia. Tchau, pessoal. Tchau.